Convido você a abrir sua Bíblia comigo. Nós vamos ler dois textos, um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento. Eu quero que você abra primeiramente em Romanos capítulo 8, o versículo 28. Romanos 8, 28. A hora que você abrir aí Romanos 8, 28, você deixa aí essa página marcada na tua Bíblia e vamos também abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22, eu vou ler com vocês do versículo 3, do versículo 5 ao versículo 19. A primeira leitura é Romanos 8, a segunda leitura é Gênesis 22, de 5 a 19. Se você achou Gênesis, deixa marcadinha a sua Bíblia. Vamos lá para Romanos capítulo 8, o verso 28, assim diz a palavra do Senhor através do apóstolo Paulo à igreja em Roma. Diz-nos a palavra: todos sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora então, Gênesis capítulo 22, do versículo 5 ao versículo 19. Acompanhe-me na leitura. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim, caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai? Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e como areia na praia do mar. A tua descendência possuirá as cidades dos seus inimigos, nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Estamos no primeiro domingo da primavera e eu gostaria nesta noite de
abordar essa temática com os irmãos e irmãs. O Deus de toda a providência. Nós já entramos na primavera, mas pode ser que o seu coração ainda esteja no inverno. Pode ser que a sua vida ainda esteja mergulhada num profundo inverno, envolvido em circunstâncias muito ruins. Pode ser que você está ainda digerindo uma péssima notícia, ou está ainda lidando dentro de casa com situações agudas. Enfim, às vezes as circunstâncias dos outros mudam, mas a nossa não muda. Às vezes os problemas dos outros são resolvidos e os nossos não são. Às vezes nós ficamos nos sentindo paralisados, abandonados, esquecidos, ilhados, como se as coisas que deveriam acontecer não estão mais acontecendo. E é possível que nessa noite alguns estão me ouvindo aqui, e eu falando de primavera, quando na verdade está com o coração, a alma em um profundo inverno. Mas eu quero nessa noite falar especialmente a você, que está lidando com crises, com angústia, com problemas graves, com situações agudas que confrontam a sua fé. Nessa noite eu quero convidar você a pensar comigo sobre o Deus de toda a providência, porque quando nós olhamos para a revelação bíblica, uma coisa fica claro a mim e a você. A vida cristã é um convite ao crescimento pessoal, buscando a maturidade cristã. A vida cristã é um convite ao crescimento pessoal, buscando a maturidade cristã. O apóstolo Paulo vai explicar isso de modo muito claro. Lá em Efésios capítulo 4, no versículo 13, ele vai dizer: cresçamos em tudo, até que cheguemos à perfeita varonilidade, à medida da plenitude da estatura de Cristo. O apóstolo Paulo está compreendendo que Deus nos chama para crescermos, para avançarmos, que a vida cristã é um chamamento de Deus, a vida é uma jornada em que nós somos chamados a aprender em Deus, até que sejamos na estatura da plenitude de Cristo. Isto é algo infinitamente alto para a nossa humanidade, mas esse é o desafio. Por isso que quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver que constantemente Deus está nos chamando a olhar um pouco mais à frente. Muito embora as circunstâncias estão nos constrangendo, nos imputando um peso, pela fé nós somos chamados a olhar à frente, e olhar à frente é buscar coisas novas do céu. A vida com Deus, meus irmãos, minha irmã, é uma jornada de aprendizado nele. Deus nos convida a aprender a viver nele, depender dele, confiar nele, olhar para ele, nos alegrar nele, chorarmos nele, crescermos nele, para conhecê-lo tal qual ele o é. Deus nos convida para entrarmos em uma relação de pessoalidade com ele e nele crescermos. Na Bíblia nós temos grandes doutrinas bíblicas que falam acerca de Deus e daquilo que Ele é e que Ele faz. E eu queria nessa hora falar rapidamente sobre duas doutrinas. A primeira doutrina é a doutrina da pessoa de Deus. E quando nós olhamos a Bíblia, em toda a revelação bíblica, nós vamos ver a Bíblia apresentando Deus como o Deus que é eterno, Deus que é imutável, Deus que é transcendente, invisível, imenso, incompreensível, onipotente, onisciente, onipresente, santíssimo, absoluto, glorioso, poderoso, amoroso, gracioso, bondoso, misericordioso. Deus é justo, Deus é justíssimo. Quando nós começamos a pensar na pessoa de Deus, no caráter de Deus, em quem Deus é,
Olha, meu irmão, minha irmã, nós vamos crescendo, nós vamos mudando o nosso olhar acerca das coisas e da realidade, algo que ocorre com muita naturalidade. Nós tiramos o olhar de nós mesmos, das nossas dúvidas, das nossas inseguranças, dos nossos problemas, das nossas lutas, das nossas idiosincrasias, e nós fitamos os olhos em Deus, e a partir de Deus, do que Ele é, como Ele se revela, então nós elaboramos a nossa história pessoal, a nossa história familiar, a nossa história, a nossa jornada cristã a partir de Deus. Então, é fundamental nós buscarmos na revelação bíblica, conhecermos esse Deus, quem Deus é, o que Deus se revela na palavra. Esta é uma doutrina que perpassa de Gênesis a Apocalipse, e ela é fundamental para todo aquele que quer de fato ter maturidade cristã, quer crescer em Deus, quer crescer para Deus. É desejável, é necessário ir para as Escrituras para conhecê-lo tal qual Ele o é. É um convite da palavra de Deus que é revelada pelo próprio Deus. E a segunda doutrina, pensando aqui na primavera, é a doutrina da providência. É a doutrina da providência. E o que é a doutrina da providência? Ela fala sobre a contínua relação de Deus com a criação. Ensina que os acontecimentos da criação são determinados por Deus, que é o Criador e Senhor pessoal, porém infinitamente poderoso. Pensa nisso. Essa outra expressão bíblica que trata desta presença de Deus tal qual Ele é em toda a criação. Deus mantém uma contínua, permanente relação com a sua criação. Deus não é apenas criador, mas Ele também relaciona-se com a sua criação. A doutrina da providência, ela é definida de algumas formas. Primeiro, ela diz que é o cuidado divino sobre todas as suas obras. Deus cuida de tudo o que Ele fez, de tudo o que Ele fez pela sua palavra. É a assistência, cuidado e supervisão de Deus em toda a criação. Deus criou as leis. Deus criou as leis que regem, que governam, que dão estabilidade para as coisas criadas, as estações do ano com as suas nuances, todas elas têm a sua necessidade, a sua intensidade, o seu valor, o seu espaço, o seu momento, e uma vem após a outra, tudo uniformemente, belamente, porque Deus assim o fez, para que pudesse de alguma forma, pelas leis que regem a natureza, dar cuidado e continuidade à obra criadora. Deus cuida, Deus assiste, Deus supervisiona toda a criação até hoje. Desde o momento da primeira criação até o futuro na eternidade. Deus não criou o mundo, deu cordinha e foi para o céu e se enclausurou no céu. Não. Nós cremos em um Deus que, quando viu tudo o que Ele criou, Ele disse, é muito bom, é muito bom. Ele descansou, mas Ele continuou governando, Ele continuou cuidando, Ele continuou apreciando e encaminhando até a eternidade. Deus continuará com as suas mãos sobre toda a criação. Desde o momento da primeira criação até o futuro na eternidade. É a atividade contínua de Deus em relação a toda a sua criação. É muito importante nós compreendermos que, como diz Eclesiastes, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Deus predeterminou e Deus cuida para que as coisas ocorram conforme Ele quer, na hora que Ele quer, do modo que Ele quer, porque Ele é. A criação existe derivada daquele que é, e Ele cuida e Ele encaminha.
Deus está continuamente envolvido em todas as coisas, de tal modo que as preserva como elementos existentes que conservam as suas propriedades, como Ele as criou. Deus mantém o que Ele criou tal qual foi criado até agora. Aí você fala, e os movimentos da evolução? Ora, estas coisas que vão se adaptando, a adaptação da criação está no gene da própria criação. Olha as estações, olha os movimentos da chuva, do sol, como que os animais, como que as plantas se movimentam, adaptando-se às mudanças climáticas, às mudanças das temperaturas, porque Deus planejou, pensou, concebeu, e então toda a criação recebe e mantém-se na sua gênese conforme Deus a criou. Deus coopera com as coisas criadas em cada ato, dirigindo as suas propriedades, características, a fim de fazê-las agir como agem. Ou seja, Deus atua na criação, coordenando, encaminhando com as suas maravilhosas, habilidosas, abençoadoras mãos, com o seu olhar terno. Deus encaminha, Deus coopera, Deus age, Deus faz que uma coisa coopere com a outra, Deus envolve isto com aquilo. Essas expressões da natureza revelam o caráter de Deus, o poder de Deus. Meu irmão, estou falando aqui uma obviedade, mas é tão importante nós considerarmos aquilo que a Bíblia fala, porque às vezes nós perdemos de vista esta presença augusta, essa presença maravilhosa, essa presença habilidosa e poderosa de Deus em tudo que Ele pôs as mãos, em tudo que Ele criou, inclusive na tua vida, no teu futuro, na tua história, na história da tua família, tudo está nas mãos de Deus. Em terceiro lugar, Deus as orienta no cumprimento dos seus propósitos. Essa doutrina da providência, ela apresenta um Deus em plena atividade, um Deus envolvido com tudo que Ele criou. Ele cuida dos astros, dos planetas, dos sistemas solares, de tudo que existe, dos átomos, das células que compõem os nossos tecidos, os nossos órgãos, o nosso organismo. Deus é o Deus do macro, Deus é o Deus do micro, Deus está com as mãos olhando e tocando a eternidade, Deus também está com as suas mãos e com a sua palavra tocando no íntimo, no mais oculto do ser, porque Ele é Deus. Essa doutrina tem 3 subtópicos. A primeira ela fala que Deus preserva, é preservação. Deus preserva todas as coisas. Em segundo lugar, é cooperação. Deus coopera com todas as coisas. Em terceiro lugar, é de governo. Deus governa todas as coisas. Então, voltando agora ao texto, dando isso como introdução, para nós pensarmos um pouco acerca de toda a revelação bíblica que fala sobre Deus, Paulo vai dizer em Romanos 8, sabemos, ele parte do princípio que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pensando na doutrina de Deus, pensando na doutrina da providência, pelo menos essas duas, Paulo está nos dizendo, olha, nós sabemos que todas as coisas cooperam porque Deus labora em todas as coisas. E Deus faz com que todas essas coisas cooperem para o nosso bem. Pensando nisso, olhando para o texto de Gênesis, eu quero falar sobre 3 atitudes, 3 verdades que nós encontramos aqui nesse texto, considerando a vida
de Abraão a partir de Deus, considerando a história de Abraão não a partir de si próprio, mas a partir de Deus. Olhando para esse texto, olhando para Gênesis, olhando para o capítulo 22 de Gênesis, fique com sua Bíblia aberta lá, olhando para esse texto, considerando o Deus de toda providência, o Deus que é, aquele que é, Ele age na vida de Abraão. Em primeiro lugar, fica claro para nós que Deus o conhece. Deus conhece a quem Ele chama. Veja Gênesis capítulo 22, os versículos 2 e 3. Gênesis 22, 2 e 3. Veja o que a Bíblia fala. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos, e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Deus nos conhece. É impressionante esse texto, porque numa primeira olhada, numa rápida olhada, numa olhada desavisada, a gente vai perguntar: que Deus é este? Que Deus é este? Que Deus é esse que exige sacrifício de filho? Que Deus é esse? Que Deus horrorendo? Que Deus horroroso? Que Deus perverso? Que quer que o pai lhe entregue o filho para ser imolado, ser sacrificado? Que Deus é este? Mas você conhece a história, sabe por quê? Porque Deus conhece o coração desse pai. Deus conhece até onde pode ir com Abraão. Deus sabe até onde pode caminhar com esse seu servo. Deus o preparou, Deus o chamou, Deus fez uma história com esse homem, Deus o tirou da sua terra, Deus o tirou da sua família, Deus o colocou para uma grande jornada pela fé, e nessa jornada pela fé, Deus lhe fez grandes e maravilhosas promessas, e ele foi aprendendo a caminhar para Deus, em Deus, com Deus, e em Deus ele fez uma linda história, e em Deus ele construiu uma bela história, e com Deus ele se livrou do mal, e a sua vida foi caminhar, furar poço, construir altar, adorar a Deus. Essa foi a sua jornada. Não entrou em cidades, não entrou em desavenças, ele caminhou obedientemente a Deus, olhando para Deus, na sua jornada, furando poço, dando nome aos poços, marcando a sua história, marcando a sua jornada, deixando bênção para os outros que vinham após si, deixando água onde ele encontrou, deixando poços para que outros pudessem beber daquela fonte, abençoador este homem, e ele erigiu altares a Deus, ele deixou marcas profundas da sua adoração, do seu amor, do seu apego a Deus, a quem o chamou, e ele adorava a Deus, e ele oferecia holocaustos, e ele adorava a Deus onde quer que ele parasse. Ele construiu uma história com Deus, e diz-nos o texto que Abraão fez exatamente o que Deus fez, porque a marca de Abraão é a sua obediência. Isto ele aprendeu pela fé, na sua jornada com Deus, na sua peregrinação da fé. Sua fé revela a sua obediência, e a sua obediência revela a sua fé. E os autores, e Paulo vai dizer que Abraão creu, e a sua promessa foi lhe imputada, porque o fruto da fé é a sua obediência, e a sua obediência revela a sua fé, e pela fé, em simples obediência, esse homem deixou um legado. E agora, como fruto da graça de Deus, o filho da promessa está diante dele. E então Deus vai dizer: Abraão, vamos caminhar mais um pouco, Abraão.
Vamos avançar mais um pouco, vamos continuar nossa história. Pega o teu filho, Abraão, pega o teu filho e caminha, e suba, e o ofereça ali a mim, no lugar da adoração. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa com você. Eu acredito que Deus não vai fazer isso com você. Acredito que não. Deus conhece a sua estrutura, Deus sabe dos seus desafios, Deus sabe dos limites da sua fé, Deus respeita isso em você, Deus sabe como lidar com a sua estrutura, porque Deus agiu de maneira diferente com Jó. Com Jó foi completamente diferente. No livro de Jó, nós temos uma revelação de como Deus entrou na vida de Jó. No versículo, Jó capítulo 1, versículo 8, Deus vai dizer acerca de Jó, que ele é um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal. O reverendo Hernandes vai dizer que o diabo tinha 3 teses acerca de Jó, 3 teses, e essas 3 teses foram derrubadas na vida de Jó, quando a situação veio sobre ele. Primeiro, a primeira tese que o reverendo Hernandes diz que o diabo tinha sobre Jó, é que Jó ama mais as bênçãos de Deus do que o próprio Deus. Isto, de fato, não se confirmou. A segunda ideia é que Satanás vai dizer que Jó ama mais a família que Deus lhe deu do que o próprio Deus. Isso também não era verdade. E a terceira tese que o diabo disse sobre Jó, para Deus, é que Jó ama mais a si mesmo do que o próprio Deus. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Deus conhece você. Deus conhece você. Nessa noite eu preciso dizer isso para você. Olha, eu não sei como você entrou aqui, mas às vezes nós estamos tão envolvidos com a nossa memória. E a nossa memória, ela nos trai. Porque nós fixamos, nós guardamos na memória mais os nossos percalços, as nossas dores, os nossos prejuízos, as nossas perdas, aquilo que nos dói, aquilo que nos faz sofrer, do que propriamente aquilo que nos alegra, aquilo que é vitória, aquilo que nos impulsiona para frente. Nós temos uma tendência, a nossa mente, ela é deformada, a nossa memória, ela é virulenta, porque o pecado mexeu e também deformou a nossa memória, porque a nossa memória tem um registro muito minucioso das nossas dores, das nossas dificuldades, e nós volta e meia voltamos e gostamos de abrir aquelas gavetas, aqueles compartimentos, e ficamos olhando para trás, e vai lupando as coisas de trás, e vamos chorando as dores já choradas, as dores já sentidas, e vamos chorando e sofrendo, e nos angustiando, e sofrendo novamente. Nós temos essa malvadeza conosco, nós fazemos essa tragédia com nossa mente, nós mergulhamos o nosso coração nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, nas nossas angústias, nos nossos prejuízos, nas nossas dores, e não sequer nos lembramos de onde Deus nos enviou, como Deus nos tirou, para onde o Senhor nos encaminhou, como saímos daquela circunstância. Tantas pessoas vivem uma vida por demais envolvida no seu passado, nos seus prejuízos, nas suas dores, nos seus problemas. Meu irmão, minha irmã, que vida amargurada, que vida azeda, que vida com gosto de antivida. Quero dizer para você que Deus conhece você, Deus conhece a sua estrutura, Deus conhece o seu passado, Deus conhece a sua memória. Você não precisa ficar falando para Deus do que você já fez, Ele já sabe. Ele estava presente na tua história, Ele sempre esteve presente na tua vida, Ele caminhou com você até aqui. Deus sabe das dores já sofridas, do choro já chorado, das lágrimas já vertidas, das angústias já sofridas. Tudo é patente aos olhos de Deus. E Deus está com você no presente, Ele conhece você. Como é importante nós termos essa convicção, esta convicção de que nós não surpreendemos Deus. Não há nada que nós pensemos, falemos ou façamos que deixe Deus de boca aberta. Nós não surpreendemos Deus nem com as nossas boas ações, nem com as nossas perversidades. Nós
não tomamos Deus de surpresa, de supetão, não pela nossa bondade, nem pela nossa malvadeza. Nós somos o que somos e Deus sabe exatamente como cada um de nós somos, e Ele assim lida conosco, e Ele olha para esse homem que Ele conhece na intimidade, que tem história com Ele, que caminhou com Ele. Deus sabe o que fez na história desse homem. Eu tenho para mim, está na minha mente aqui, não é? É aquela coisa de homem, né? Quando vai fazer alguma coisa muito difícil, não quer contar para a esposa, né? Agora pensa esse homem saindo de casa com seu filho, e saindo assim bem de madrugadinha, para não ter que responder para a esposa onde ele vai com o filho dela. Pensa um pouco. Pensa um pouco. Eu vou fazer isso, Deus, mas eu vou fazer assim, Deus. Eu vou fazer, Deus, mas eu vou fazer desse jeito, Deus. Senhor, por favor, não me coloca a Sara na minha frente, Deus, porque vai ser muito difícil sair de casa com esse menino, sem que ela saiba o que eu vou fazer lá. Pensa um pouco sobre esse homem. Pensa um pouco, o filho da promessa. Um menino que foi fruto de oração, de busca, de anseio, e veio na sua velhice. Meu irmão, pensa um pouco sobre isso. Pensa um pouco como esse Deus conhece a estrutura de Sara, a estrutura de Abraão e a estrutura de Isaac. E Jó. Jó na sua dor, na sua angústia, no seu desespero, perdeu tudo de um dia para outro, perdeu tudo. O homem era o mais rico, se tornou paupérrimo, e ainda perdeu a saúde, perdeu a sua saúde, perdeu o seu vigor, ficou um purulento, se desfazendo pela pele e pelos ossos, porque virou pura chaga. A segunda pergunta que é importante, a segunda ideia que tem nesse texto é uma pergunta que vale a pena fazer para você nesta noite. Nós conhecemos Deus? Uma coisa esse texto nos responde: Deus nos conhece. Porque Deus sabe o que pode fazer na vida de Jó, e sabe o que pode fazer na vida de Abraão, e sabe o que pode fazer na tua vida. Mas a pergunta seguinte é: nós conhecemos Deus? Veja o que Abraão respondeu. Gênesis capítulo 22, versículos 7 e 8. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Olha que resposta esse pai teve que dar diante de uma pergunta cruciante. Olha a pergunta desse menino: pai, nós já fizemos muitos altares ao Senhor, já sacrificamos bastante a Deus. Olha, o Senhor já me levou em muitas festas para Deus, já ofertamos muitos carneiros para Deus, mas eu estou sentindo falta de alguma coisa aqui, pai. Nós temos a lenha, nós temos o fogo, nós temos o cutelo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Pensa um pouco essa pergunta que atravessa, alfineta a consciência do pai. Qual é a resposta que esse pai dá? Como esse pai se livra dessa situação, deste confronto do filho, desta pergunta que alfineta a sua alma, que atravessa o seu coração? E ele vai dizer o quê? Ele vai mentir? Ele vai enganar? Ele vai dizer não sei? Ele vai dizer não sabe? Ele vai dizer, olha, é você? Como ele responde a isto? Que resposta você dá quando Deus o coloca em uma condição como essa? Qual é a resposta que você dá quando as pessoas perguntam: por que você faz isso? Por que você faz aquilo? Por que você não é assim? Por que você faz isso? Por que você vem à igreja de domingo? Por que você lê a Bíblia? Por que você ora? Por que você busca Deus? Por que você continua buscando a Deus? Essas perguntas são formuladas constantemente. As pessoas querem saber a resposta que nós queremos dar acerca da esperança que habita em nós. Você conhece Deus? Abraão vai dizer: filho, uma coisa eu sei, nós vamos oferecer algo para Deus, e Deus vai encaminhar esta situação que o pai está difícil de fazer. Deus vai prover para si. Deus vai prover para si.
Você crê nesta verdade, meu irmão? Você é capaz de dizer ao seu coração, quando as coisas estão difíceis, quando você está numa encruzilhada e que você não sabe o que fazer, quando os recursos lhe são poucos, quando as perguntas que são formuladas conspiram contra a sua fé, que resposta você dá para a sua alma, para o seu coração, para os seus pensamentos, para a sua esposa, para o seu filho, para as pessoas que querem questioná-lo acerca das circunstâncias mais agudas da vida? Abraão disse: o Senhor proverá. Isaque estava com o pai e queria ir até o final com o pai. Ele estava comprometido com seu pai. Tanto estava comprometido com seu pai, que ele se submeteu ao pai. Ele também era um adorador a Deus. Se o pai o fez desse jeito, ele também se submeteu. Ele permitiu-se ser amarrado, ele permitiu-se ser colocado sobre o lenho, ele permitiu-se estar ali, sendo objeto do sacrifício. Ele olhando para o pai, ele vendo o compromisso do seu pai com Deus da sua fé, ele também caminhou na mesma pegada do seu pai. Que coisa extraordinária, que coisa extraordinária. Ir até as últimas consequências com Deus, para adorar a Deus, para sacrificar a Deus, para oferecer a Deus, para dedicar a Deus. Eu quero dizer para você que adoração é fazer para Deus aquilo que nos custa. Oferecer adoração a Deus, de certa forma, é dar a Deus aquilo que nós temos e somos, e tem que ser algo que é de certa forma sacrificial, porque nós vivemos numa cultura que fica tão fácil adorar a Deus como tudo está fácil, tudo está bem, o céu é de brigadeiro, a conta corrente está muito bem, obrigado, os filhos estão bem, a família vai bem, as condições são favoráveis, eu estou bem empregado, meu salário está garantido, eu tenho recurso, tenho condições, eu tenho saúde, tudo está bem, então é fácil adorar a Deus. Mas adorar a Deus, segundo esse texto, nos implica oferecer aquilo que nos dói, aquilo que nos custa, aquilo que nos é caro, é dar o nosso melhor a Deus, é dar aquilo que nós somos a Deus, é dar aquilo que nós temos a Deus. Ô meu irmão, ô minha irmã, você conhece a Deus de fato e verdade? Hoje nós vivemos o evangelho muito fácil, muito fácil, muito fácil. É tão fácil. Eu nem preciso sair de casa, eu posso ficar em casa confortavelmente ouvindo trocentos mil sermões durante a semana inteira e ter ainda a bênção de falar: esse é bom, esse é bom, esse é ruim, esse aqui não é de Deus, esse aqui não é de Deus. É uma facilidade de detonar, de explodir com qualquer pregador, porque é tão fácil ser espectador e estar em casa confortavelmente, depurando, questionando e valorando a palavra de Deus. Pensa um pouco. Adorar a Deus tem que nos custar, porque isso vem das nossas vísceras, isso vem de dentro de nós, isso vem da nossa alma, vem do nosso coração, isto vem da nossa interioridade. Adoração em espírito e em verdade, é isso que Abraão está fazendo, é isso que ele está dizendo: Deus, eu obedeço até as últimas consequências, eu adoro, o Senhor é o meu bem maior, o Senhor é arrimo da minha sorte, o Senhor é o Deus da minha vida, o Senhor é o meu Deus, que me acompanha, que me sustenta, em Ti, para Ti eu sou Deus. Nada interpõe a esta relação de pessoalidade com Deus, nada intervém, nada se coloca entre o adorador e o Deus que é o alvo da adoração, nada se coloca entre esta realidade de verdadeira e genuína adoração. Isto de fato tem a ver com quem conhece a Deus. Quem conhece a Deus vai até as últimas consequências com Deus, por Deus e para Deus. Jó, igualmente,
Igualmente, Jó capítulo 1, versículos 20 a 22, olha só o que Jó vai dizer. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e o adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ô meu irmão, em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E ainda no capítulo 2, os versos de 8 a 10, Jó 2, de 8 a 10, veja a palavra de Deus. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Você conhece Deus? Você conhece Deus? Você conhece esse Deus de Abraão, esse Deus de Jó, esse Deus que te chama a caminhar nele, que se chama a buscar uma maturidade, uma compreensão maior, uma busca do Deus, da imensidade do ser de Deus. Você conhece esse Deus? Você está comprometido com esse Deus? Você vai com Deus, independente das circunstâncias, enfrentando as adversidades? É isto que esse texto me pergunta nessa noite. E eu transfiro essa pergunta para você. Nós conhecemos Deus, porque a verdadeira adoração provém disso. Adoração é a afirmação da nossa identidade, é a definição de quem somos e para quem somos, para quem vivemos e para onde vamos. A nossa identidade fica firmada, fica estabelecida, fica marcada no ato da adoração, quando nós firmamos: eu não quero nem saber, eu quero é Deus na minha vida, eu quero o Senhor na minha história. É isto que esses dois personagens estão dizendo nessa noite a você e a mim. A situação é calamitosa, a situação é difícil, as questões são muito complexas, mas eles, numa estabilidade, numa segurança, eles vão dizer: o Senhor proverá. E vai dizer para a mulher: mulher, temos recebido o bem de Deus e nós não podemos lidar também com o mal que Deus permite que vivamos. Pensa um pouco sobre isto. Pensa um pouco sobre a sua fé, sobre o seu conhecimento desse Deus que te permite ter uma dor de cabeça, uma dor de dente, que dê de vez em quando um incômodo, uma inconveniência com o vizinho, e você fala: que inferno eu vivo. Pensa um pouco sobre isso, pensa um pouco. Pensa um pouco o quanto você conhece esse Deus e está comprometido com esse Deus, e o quanto você de fato o adora em espírito e em verdade. Ô meu irmão, minha irmã, as pessoas não querem ouvir palavras, elas querem ver vida na vida. A coisa mais extraordinária da nossa caminhada com Deus é que Deus nos conhece. Deus sabe o quanto pode caminhar conosco, até onde Ele pode nos levar, até onde Ele pode nos provar, até onde nós temos as possibilidades de ir. Ele nos conhece. Foi isso que Ele fez com Pedro. Pedro, vem, saia do barco e vem até mim, Pedro. E Pedro olhou e foi para Jesus, e foi pisando na água. Essas coisas absurdas que a Bíblia nos apresenta é para nos fazer entender que não é impossível para Deus em todas as suas promessas. Ô meu irmão, ô minha irmã, nessa noite eu quero convidar você a entrar comigo na primavera e viver vida com gosto de vida, vida com sentido de vida. Eu não sei como que você entrou aqui, qual é as questões que estão aí pululando na sua mente, como está o seu coração, a sua alma, mas nesta noite a palavra de Deus está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está dizendo para você e a mim nessa noite: olha, deixe as circunstâncias, vamos viver a primavera. Algo novo Deus está fazendo, algo novo, um momento novo, um tempo novo, algo novo Deus está fazendo. Deus vai nos levar agora para dias diferentes do que foram o inverno, do que foi
o outono, agora é tempo de vida, é tempo de renovo, é tempo de vigor, é tempo de renascimento, é tempo de brotar a vida, é tempo de fazer coisas novas, é tempo de Deus na tua vida, meu irmão. É tempo de buscar a Deus. E aí, eu pergunto, cadê as teses do diabo na vida de Jó? Esta pergunta que eu lhe fiz, você conhece Deus? Esta é uma pergunta que deve ser formulada na crise, deve ser formulada na dor, deve ser formulada na angústia, no prejuízo, no desespero, na doença, na morte. Você conhece Deus? Quando você se depara com essas realidades que confrontam a sua vida, que fazem estremecer a sua história, você conhece Deus? O que sustenta você? Para onde você vai? Quem te sustenta? Quem te firma? Quem te dá estabilidade nessas horas? E em terceiro lugar, a terceira ideia. A primeira é, Deus nos conhece. A segunda é uma pergunta, você conhece Deus? E a terceira é que Deus se revela a nós. Deus se revela a nós. Esse texto me fala disto. Gênesis capítulo 22, de 10 a 14, eu estou terminando já a minha fala. Veja só esse texto. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. O Senhor providenciou um cabrito para o holocausto. No monte do Senhor se proverá. Quero dizer para você que uma genuína adoração, uma adoração em espírito e em verdade, aquilo que nós fazemos para Deus com toda a força da nossa fé, com toda a expressão do nosso coração, com toda a força do nosso caráter, aquilo que nós fazemos para Deus, Deus não só acolhe, mas Ele se revela a nós. É na adoração que Deus se revela a nós. É quando nós estamos lidando com as questões mais angustiantes da nossa alma. É quando nós estamos derramando a nossa alma diante do Senhor. É quando nós estamos trazendo as nossas tragédias, as nossas vicissitudes, os nossos dramas, as nossas questões. E quando nós estamos falando: Deus, eu estou aqui na Tua presença, eu estou fazendo absolutamente aquilo que o Senhor me propôs fazer. Eu estou aqui como adorador, como adoradora, quebrantado, humilhado, derramado aos pés do Senhor. Deus, olha para mim. Deus se revela a você, meu irmão. Deus se revela. Deus tem prazer em revelar-se cheio de poder, cheio de amor, cheio de glória, cheio de majestade, porque Ele é Deus poderoso, Ele é Deus misericordioso, Ele é Deus infinito, Ele é Deus glorioso. Ele revela ao seu povo. Ele tem prazer em acolher as nossas debilidades e lidar com os nossos fracassos, com as nossas impossibilidades, porque Ele é o Deus das causas impossíveis. Aquilo que não é possível a você, tudo é possível para Deus. E então, Jó vai fazer diferente. Jó capítulo 42, versículos 1 e 3, olha o que ele vai dizer. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó, na sua angústia, na sua dor, na sua perda, ele foi para Deus e lançou 16 perguntas para Deus. 16 questões que estavam
ocupando a mente de Jó. Ele não foi ouvir a esposa, ele não foi ouvir os amigos que não eram de fato amigos, ele não foi ouvir a cultura, ele não foi ouvir o diabo, ele não foi ouvir o mundo, ele foi ouvir Deus. Ele entrou para dentro de Deus, ele questionou Deus, ele foi com o seu coração, com a sua dor, com a sua vileza, com a sua desgraça, com a sua tragédia, mas com a sua fé, com o seu coração, com tudo que ele é diante de Deus. Ele se desmanchou na presença de Deus e abriu o peito e rasgou a alma. 16 perguntas. E quando ele esgotou todas as suas perguntas, e quando ele extravasou todo o pus da alma, quando ele se silenciou, então Deus se revelou a ele. E sabe como Deus se revelou a ele? Deus fez a ele 70 perguntas. 70 perguntas. Deus formulou 70 perguntas retóricas a Jó, como se dissesse para Jó: Jó, onde você estava quando eu estava criando o universo, Jó? Jó, onde você estava quando eu estava dando nome às coisas? Ou seja, 70 perguntas para falar do poder, para falar da glória, para falar da majestade, para falar da essência e do caráter maravilhoso desse Deus. E Jó foi se derretendo, e Jó foi murchando, e Jó foi murchando. E enquanto ele murchava, a sua alma foi se elevando. E ele foi se sentindo tratado. E ele foi então sendo acolhido, abraçado. Percebe? É isto. Quando nós entramos corajosamente na presença de Deus, com as nossas desgraças, com as nossas tragédias, com as nossas questões, Deus se revela a nós. É na adoração. Em plena adoração, sem reservas, sem escamoteamento, rasgando o peito, dando nome aos bois. Deixa Deus falar, Deus se revela a nós. Quer dizer para você nesta noite que a primavera é tempo de ressurreição. É tempo de fazer brotar com intensidade a fé no teu peito. É tempo de fazer brotar dentro de casa as coisas extraordinárias de Deus no meio da família. A primavera é tempo de buscar Deus e fazer Deus e pedir para Deus, invocar Deus e suplicar a Deus um movimento novo no coração do filho, um movimento novo no coração do cônjuge, um movimento novo no teu coração. É tempo de buscar uma busca genuína e verdadeira do caráter, do poder amoroso de Deus. Meu irmão, não permita que você avance mais uma estação do ano sem ter uma relação profunda, uma marca indelével na tua vida, na tua alma, com o poder eterno de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ouvir uma vez mais o coral.